Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Alexandre mais uma vez aqui para conduzir esse podcast número 159, dessa vez com a Fabi. Eu sempre vou chamar de Fabi, mas daí quando eu olho para você eu lembro que é Fabi, não é Fabi. Antes de apresentar a nossa convidada aqui, eu tenho que falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram e várias outras redes sociais que existem no universo, talvez. Se não existia, são só essas. Fica passando aqui, então sigam, por favor. E também aproveitando para a gente falar do nosso patrocinador, que é a Move, que é por isso que a gente está sentado nessas cadeiras maravilhosas, porque o Andrezão, o nosso parceiro, ele forneceu essas cadeiras para nós, e não é só por isso que eu estou falando bem dele, porque o André é um cara sensacional, a loja dele é sensacional e os produtos que eles têm são sensacionais também. Eles não vendem só poltronas, eles não só vendem produtos, mas eles dão uma consultoria geral para você conseguir colocar no teu projeto produtos que chamem a atenção de quem está trabalhando no local para, sei lá, empreendimentos corporativos, ou para quem passa lá, para ter um ambiente diferentão, pelo menos, né? Para não virar aquele Ctrl+C, Ctrl+V lá que parece uma repartição pública. Então, itens que tem design, que tem qualidade, que tem propósito, vocês conseguem encontrar na Move, que o endereço vai ficar aqui na descrição. Vocês podem entrar em contato com eles lá, fazer o orçamento, visitar showroom, que é fantástico, e é isso aí. Agora a gente vai para nosso bate-papo com a Fabi. Um prazer te receber aqui. E se você quiser aproveitar e falar um pouquinho sobre você, quem que é a Fabi? Então, primeiro eu quero agradecer esse convite especial, que a gente sabe que é uma oportunidade de estar aqui com vocês. E falando um pouquinho sobre mim, então, eu sou arquiteta e urbanista, a gente já tem um bom percurso aí, andamos bastante, já temos experiência, o escritório de arquitetura é algo que eu sou apaixonada desde sempre, desde pequena, sempre quis ser arquiteta. Também tentei artes plásticas, mas aí para fazer tudo era muita coisa. Uhum. E estamos aqui, mostrando um pouco do que a gente já fez hoje. Muito importante. Me enrolei. Tá. Mas você fez artes plásticas, você queria ter feito artes e arquitetura, Eu queria ter feito artes e arquitetura. Mas o tempo não deu. Não deu porque era muita coisa, né? E assim, a faculdade de arquitetura, ela te consome muito. Mas quem sabe um dia eu ainda faça mais alguns cursos. Já fiz alguns cursos aí em paralelo, mas o que eu amo mesmo é arquitetura. E a arte, ela faz muita parte, né, da arquitetura. Então, você acaba não abandonando totalmente. Acho que tá tudo envolvido, né? Quando você viaja, eu sempre tenho um museu ou dois nas minhas viagens. Uhum. A gente tá olhando sempre e acompanhando o que tem aqui em Curitiba, né? Que a gente tem um monte que sempre a gente tá visitando. Então, esse olhar artístico, né, e até falando um pouquinho ali que a arte a gente enxerga de um jeito, mas é muito importante para o cliente também, o nosso cliente, que é o residencial, entrando um pouco nesse tema, é que o que faça sentido para ele, né? Às vezes eu acho que é importante você ter uma curadoria do profissional, mas que também tenha sentido para ele, não só colocar uma obra que não vai fazer diferença na casa dele, né? Mas é bom o profissional, no teu caso, que você consegue guiar o cliente a definir, porque, tipo, às vezes é difícil de expor em palavras o que você tá esperando, né? O cliente, eu gosto de uma coisa meio assim, é relativo. Você tem que ser um pouco psicólogo também, né, ali, mas você vai jogando informações lá, que a gente tava até conversando antes, né? Tipo, o cliente, ele gosta de arte, ele quer colocar um quadro, por exemplo, mas ele não sabe dizer, putz, que quadro que é bonito. Pra ele pode ser muita coisa bonita, mas tem que ser funcional pra ele, tem que fazer sentido pra ele, vai querer ter o prazer de ter aquele quadro, aquela obra de arte na casa dele, que não vai enjoar daquilo, e às vezes para isso ele precisa de uma consultoria ou de um toque do arquiteto para conseguir direcionar isso, né? Tipo, tem esse tipo de coisa, tem a proporção, tem a composição, né, no espaço, mas que tenha sentido, né, para ele, não seja só uma arte que eu coloquei lá e que eu não vou ver mais ele. E isso para tudo, né? Além do projeto ser funcional, bacana, bonito, esteticamente, que também tenha sentido. Não adianta eu colocar para clientes que são super naturais, muita tecnologia. Então, a gente faz todo esse briefing e aí, por isso que até entrando um pouquinho no processo do escritório, né? Quando o cliente chega até nós, geralmente é por indicação, que a gente também pode falar um pouco.
a gente faz todo um briefing do projeto, de como que vai ser, o que ele espera do resultado mesmo do processo de criação, da experiência que ele vai passar. Então, a gente procura sempre estar um passo à frente, mostrando para ele como que vai ser aquela situação. E eu acho que isso foi sendo adquirido ao longo dos anos, né? Porque nem todas as obras, quando a gente vai lá no comecinho do projeto, vai lá e conseguia transpor. Hoje é muito mais fácil você simular, você explicar, até pelas experiências passadas, né? Então, olha, por mais que você ache que vai ficar bonito, até acenderem as luzes, pode ser que pareça menor, pode ser que pareça esse espaço ainda não tá com a cor certa que você acha. Então, assim, tudo interfere. E como a gente já teve experiência, já passou por isso, então essa ansiedade, essa expectativa do cliente, a gente consegue balancear um pouco melhor. E isso eu acho que faz uma diferença, né, para quando você vai construir a primeira vez ou vai fazer até um segundo, terceiro projeto. Aí fica mais fácil, né? Quando os clientes vêm e recontratam, é sinal de que a gente fez um trabalho legal e deu certo. E até o formato já fica mais fácil. A gente já fala, isso a gente não quer, isso a gente vai fazer, isso vamos passar junto. Isso não vamos passar junto de novo. E eu acho que é essa afinidade, essa experiência que a gente cria junto é muito enriquecedora, assim, no nosso trabalho. Não, isso vai gerando uma confiança muito grande, né? Porque o cliente contratou você uma vez, aí ele pegou você para outro empreendimento que não era uma casa, que, sei lá, era uma loja, sei lá, porque ele confia em você. E daí ele pegou de novo para uma casa e tal. Isso vai gerando uma confiança que você já sabe os gostos do cliente, você já sabe como tratar com ele as coisas, já sabe se ele é aquele cara que você pode falar o preço do fornecedor direto, ou se é aquele cara que é melhor você falar pro fornecedor falar com ele. Você sabe como que o cliente gosta de ser tratado. E quando você descobre, né, como que o cliente gosta de ser tratado, como que ele gosta que as coisas sejam conduzidas, nossa, flui muito mais direto, né, um projeto. Sim, porque a gente vê, Ali, que quando você tem vários estilos, hoje tem muitos profissionais, tem muitos escritórios, mas para você contratar uma pessoa que você vai ficar ali pelo menos uns 6 meses, né? Um projeto dura 6 meses a 1 ano, às vezes. Tem todo o processo. Até mais, né? Obras, assim, né? A gente diz projeto, que hoje o escritório ele trabalha muito focado em projeto. E com ele todo detalhado, com ele todo bem especificado, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer ali no escritório, e não só gosta, como viu que era uma necessidade. Cada vez mais ter ali, assim, uma sequência, um briefing, um checklist, depois todos os detalhamentos na mesma sequência, e os fornecedores que vão vir a executar, o engenheiro que vai pegar aquele projeto na mão e vai falar, olha, isso aqui tá legal, entendi, tal, vou tirar uma dúvida com a arquiteta, mas vai funcionar. E então, com tudo isso feito, quando você está especificando para o cliente, ele sente uma confiança de que ele vai passar por aquela fase, ainda mais se ele já é um cliente nosso. Então, ele sabe que daqui a tanto tempo, eu fiz a casa de uma cliente, entre aspas aqui, toda. E aí a gente agora está no processo de iluminação de uma segunda casa, que é da mãe dela. Então, ela já sabia que eu ia lá, eu amo iluminação, né? Iluminação e revestimentos é algo que eu sou apaixonada. E ela sabia que eu ia fazer a revisão com ela, ia ticar, a gente olhar os efeitos de iluminação que cada situação deu. Então ela pegou e falou, então tá bom, eu vou esperar agora você passar a legenda final para a gente poder fazer os orçamentos. Então ela, na primeira vez, ela não sabia. Eu falei, não, você pode ficar tranquila que eu vou te passar todas as informações. Eu só quero primeiro sentir os espaços, caminhar na casa, ver onde tem mais insolação, onde tem menos. Aqui vai ser um ambiente escuro, mas esse ambiente vai ser de estudo. Então, isso também pro projeto residencial, né, quanto pro comercial a gente faz. E aí, é vital, né? É vital, porque só olhando, às vezes, tipo, de fora da rua, ou só pegando uma planta, você não sabe dizer como que o ambiente se comporta, né?
Porque às vezes pode ter uma janelona, beleza, tem uma janelona gigante, mas tem uma mega árvore, um prédio gigantesco do lado que a janela entra mais luz pelo ambiente, pela janela do banheiro do que pela sala, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Acho que o projeto é mutante. Por mais que eu esteja ali na minha mesa projetando, tenha toda a minha expertise de anos e sempre acompanhando as novidades, porque iluminação é um mercado gigante, assim, de novidades. E mesmo assim a gente tem que estar no espaço, sentir um pouco mais o que vem, a iluminação, se a gente vai jogar. Às vezes, assim, eu já cheguei em um cliente que a gente tinha uma sala gigante, assim, e eu falei, a gente pode pôr cortina e tal. Ele falou, você quer pôr cortina nessa vista? Eu falei, não, esquece. Apaga, porque realmente a gente viu a vista e não fazia sentido ter. E isso foi no momento. E lá atrás, no primeira visão, a gente fez cortineira e tal. Então a gente conseguiu ainda adequar. Mas é isso, você tá presente em momentos e o foco do escritório, é muito fazer o projeto e estar acompanhando ele e gerenciando as informações de projeto durante todo o processo da obra. Então, se você for hoje entrar no meu escritório e falar como que funciona o teu escritório, a gente vai falar, a gente faz toda a parte de projeto e eu vou estar do começo ao fim com você. A parte de gerenciamento desse projeto vai existir em conjunto com uma equipe de engenharia. Então, ou com uma equipe que vai executar a obra. Você vai ter todos os documentos em mãos, mas eu vou estar sempre ali para te apoiar, tirar as dúvidas e esclarecimentos. É assim que a gente trabalha. Durante muitos anos, eu executava obras, fazia obras. Isso foi fundamental, assim, para aprender que o ralo tem que ter caimento, que detalhes, assim, não, dá para fazer essa meia esquadrilha. Mesmo que a pessoa que vai executar, fale, não dá. Mas você tem a experiência e sabe que dá, e com jeito a gente consegue arranjar soluções ali para nossos clientes. Não, e a vivência da obra é importante para você saber o que não funciona também, né? Porque às vezes o cliente pode vir com uma ideia que meio duvidosa, assim, se você já passou por aquele problema ou aquela situação, você já consegue, com a tua expertise, falar pro cliente, ó, isso aqui eu já executei no passado, mas não funciona mais dessa forma. Tem outra tecnologia aqui que funciona bem melhor. Tem outro revestimento que tem o mesmo efeito e o custo-benefício é melhor do que isso que você está imaginando. Ó, você pegou uma referência que não existe, mas entrou outra coisa no lugar. E isso faz parte do ciclo do arquiteto também, né? Você vai projetar do começo ao fim. E você tem que saber como as coisas funcionam do começo ao fim também, né? Porque fazer um projeto bonito, beleza, é uma coisa. Agora fazer funcional e que o cliente possa aproveitar 100% dele é outra história, né? E entrou ainda mais um quesito agora nesse nosso mundo, que é ele ser sustentável, né? Até no comecinho eu não falei, eu sou arquiteta, urbanista, pós-graduada em sustentabilidade. A gente já tem, assim, sempre cuidei muito com a gente poder reutilizar algumas coisas, não sair descartando de qualquer jeito. E aí eu entrei para ver como que era mais de perto a sustentabilidade, a gente vê que o leque é muito maior, né? Não é só reutilizar coisas, mas como você praticar isso de uma forma que você especifique um material que ele vai ter X anos de vidas e que não vai ser descartado de uma forma. Então, quando você especificar um projeto que daqui a 8 anos o cliente resolveu mudar, quer repaginar e tal, que aquilo, de repente, a parte civil, a parte toda que vai fazer uma super bagunça na obra, você ainda consiga remanejar, reutilizar. E então isso também é importante. A gente está linkado e acompanhando empresas, fornecedores que também consigam ter essa mesma linha de raciocínio, né? Por exemplo, a parte mesmo, qual que é a vida útil desse material? É uma coisa que hoje é muito importante. Não dá para pegar e falar, não, daqui 5 anos eu vou lá e troco. Eu acho que o cuidado não é só o bom projeto, o bom custo-benefício, você alinhar tempo, obra, qualidade, mas sim também a vida útil de cada material que você está colocando ali, né? Para gerar menos lixo, enfim, toda essa situação, porque isso é uma coisa que a gente vem lá de trás, né? Já pensando nisso, e eu vejo que é importante, até para as gerações mais novas aí que vão vir, e eles são muito ligados nisso, né? Já começam incorporando isso dentro dos projetos, né?
Já temos isso há algum tempo. E quando você pensou em fazer essa pós em sustentabilidade, você buscou isso porque o mercado pediu? Tipo, o mercado estava pedindo mais ou você sempre se interessou nessa questão? Eu acho que foram os dois. Eu sempre gostei do tema e estava sempre aliando, assim, a gente estava tocando muita obra e sempre via, não é assim, vamos colocar já, quando for para chamar, para retirar todo o material, a gente vai fazer tudo numa fase só. As caixas que chegam, né, já vamos aproveitar para deixar ali para fazer forração. Uhum. Então, isso era uma prática que eu fazia lá atrás. E aí, quando vem assim, o tema da sustentabilidade, eu fui me aprofundar. E aí, eu cheguei e descobri que eu não sabia nada. Ali na faculdade. Mas aí, a gente foi vendo que tem muitos tópicos. Muitas empresas foram adotando, né, de fato, e já adotavam. Então, quem cuida hoje da sustentabilidade são vamos dizer assim, as pessoas que estão de ponta, elas já vêm lá atrás, não é um tema que é novo, é antigo. E aí a gente vê o quão evoluídos estão essas empresas hoje, que lá atrás já pensavam nisso. Então, é um tema que as pessoas veio mais à tona agora, já há alguns anos, mas que quem está à frente disso já olhava. Então, eu acho que, de alguma forma, eu tinha indícios, né? Eu brigava desde a minha casa, assim, vamos separar o lixo, vamos fazer isso. E eu faço isso. Quando eu vou conversar, os meus clientes sabem. Eu falo, a gente vai fazer o quê? Vai colocar trituradora, onde que é o lixo? Porque é um detalhe bobo. Mas não é tão bobo quando você começa a colocar numa dinâmica ali. Desde um consultório, né? Desde uma clínica que você tem que ter a área de expurgo completamente separada, né, que é uma área isolada, com metragem, com normas e tudo mais, até aonde vai a destinação disso num condomínio, numa área comum. Então, eu acho que o legal da arquitetura é vivenciar todas essas áreas e você saber que tem temas pontuais, saúde, a asepsia, a parte de fluxo, a ergonomia, né, e todas as áreas, independente do residencial, comercial, a gente vai permeando por essas áreas. Não, e você citou uma área legal agora, que tipo, área comum de condomínio. Isso é uma coisa bem importante, porque você acaba tendo... Isso ajuda a vender, ajuda o condomínio a vender, né? A construtora a vender para frente, né? Para os clientes, que o condomínio tem áreas comuns e as áreas comuns são úteis para aquele tipo de cliente que quer utilizar. E isso... Acho que é uma parte integral de um prédio, a área comum, porque muita gente às vezes compra apartamento pela área comum. Né? Apartamento pode ter 30 opções aí, 30 construtoras, 30 localizações, mas às vezes a área comum daquele, não, esse aqui tem o espaço tal que eu gostaria. E ele é grande do jeito que eu esperava, e tem as circulações bem abertas, e tem bastante luz natural entrando em todos os ambientes e tal. Isso é uma coisa que é muito importante para as construtoras pensarem, né? Tipo, em agregar valor e facilitar a venda até dos apartamentos e do prédio para o cliente final, né? Perfeito, é isso mesmo. A gente tem as áreas comuns hoje vendem realmente os imóveis, e uma coisa que a gente consegue, assim, colocar, e eu sempre falo nos projetos, quando tem criança e velhinho, é porque deu certo. E eu não velhinho, assim, eu digo pessoa da terceira idade, enfim, porque as pessoas, elas são os seres humanos que mais são exigentes. Se tá desconfortável, eles não vão ficar com dedos. Eles vão lá e vão... isso aqui não funcionou, isso aqui tá incomodando, não sei o quê, essa área tá muito iluminada, o brinquedo não tá... Então, a área comum, ela é um sinalizador, assim, quando tem velhinhos e crianças usando aquele espaço, é sinal de que deu certo. E isso daí, quando você faz um projeto e você vê aquilo acontecendo... É muito bacana, porque aí você fala, eu fiz algo real, que deu certo. Porque, claro, tem a estética que hoje tem tendências, as pessoas seguem aquilo, e eu gosto de que o espaço seja funcional e atemporal. Por quê? Daqui a 5 anos, talvez aquela cor não ficou, ainda não é a mais que foi a principal. Mas o espaço físico, o jeito que tá, o material utilizado... Eu acho que é projetar com inteligência. É mais legal, a gente tem muita inteligência artificial e talvez pouca inteligência natural. De você pegar real ali, de você pegar e explorar isso, fazer pensar, não, essa receita de bolo funciona assim. Mas será que funciona mesmo?
Então, acho que a experiência, você pesquisar, você ter esses pontos essas diretrizes são muito avaliadas e eu gosto de fazer isso com o projeto, principalmente área comum, né? Você vê o usuário de fato, o mobiliário urbano, como que ele funciona, ali se ele tá... você entrar num banco tá super pelando, nada a ver, você tem que ter um material adequado que vá ali, que vai chover, que vai ter as intempéries e você poder utilizar. Então, eu gosto muito de sempre pensar que o arquiteto tem que avaliar todos essas condicionantes, essas variáveis num trabalho, principalmente para uma área comum, onde várias pessoas vão estar usando ali aquele espaço. E aí sim, é muito legal comprar um espaço que seja belo, mas que também funcione, né? Então, porque são vários pormenores que não são tão pormenores assim, né? Tipo, essa situação do banco, eu não tinha parado pra pensar, mas realmente, você vai colocar um banco de ferro, de metal, num ambiente aberto onde pega sol. Beleza, ninguém vai usar. Vai usar de noite, talvez. No escritório, a gente está trabalhando com áreas comuns no edifício e ela venta muito nesse espaço, venta muito. Então, como que a gente podia fazer para aquilo ser resolvido? Então, foram criadas barreiras de vegetação pontuais para quebrar e fazer essa sinuosidade do vento, sem tirar o espaço, né? Uma área mais escura, mais assim, sem muita insolação, como que a gente podia trazer assim, uma coroa de vegetação para abrigar, ter balanço, ter movimento, ter barulho ali, ter vida, né? Então, são coisas... E isso é uma coisa que não é uma receita de bolo, né? Você tem que analisar, parar, pensar, usar todo o conhecimento que você tem para criar uma solução para aquele espaço. Porque não são todos os prédios que são iguais, não são todos os prédios que têm os mesmos problemas, por exemplo, né? Tipo, esse caso aí que você falou, pode ser que tenha vários outros prédios que não tem problema nenhum com vento, tá de boa. E ainda assim, pode ser que tenha um outro problema que não é nada a ver com vento, mas pode ser, sei lá, as circulações são pequenas, ou tem pouca vegetação, ou é perigoso porque tem várias, sei lá... ambientes com água ali, tem que ter uma proteção, mas não pode ser uma proteção feia para não estragar. Por isso que você tem que pensar em todo o projeto como único mesmo e destrinchar ele para achar, né? E quando a gente começou, o primeiro projeto que foi feito no escritório há muitos anos atrás, a gente fez um apartamento decorado. E eu tava assim, ainda era muito no início da carreira, né? A gente se formou e já saí fazendo arquitetura. Já saí fazendo arquitetura, né? De um jeito que não é aquele de sair da faculdade e fazer um mega projeto. Você vai na menor escala e vai aumentando e vai crescendo. E até é legal isso, porque você vai arriscando a proporção e vai conseguindo testar. E hoje a gente consegue falar com muita propriedade, né? Algumas coisas que são colocadas aqui. E naquele momento eu fiz aquele apartamento decorado e eu morria de medo daquela cor da tinta. Era uma cor assim que hoje eu escolho tranquilamente. Mas naquela época não era. E aí, dali a gente fez o decorado e fez todas as áreas comuns do edifício. Então, essa experiência de projeto de áreas comuns, ela já é de longa data. E aí que a gente vai aperfeiçoando. E sempre tem coisas para aperfeiçoar, é incrível, né? E ainda mais, tipo, com o passar do tempo, por exemplo, se a gente pegar Curitiba. Curitiba tem vários estilos de construtoras. Tem construtoras mais voltadas para arte, tem construtoras voltadas para uma cambada de habitações, tipo, preferem fazer um monte de prédios. Tem construtoras que focam mais em alto padrão só, ou em médio padrão. Então, tipo, você tem que acabar sabendo como adequar o que a construtora pede, né? Porque, tipo, não adianta você ir com uma ideia de alto padrão para uma construtora que vai vender apartamentos de 150 mil reais. Não é o que eles precisam de, talvez, alguma coisa que dê fluxo. Eles querem vender tudo em um ano e já pegar o segundo, mais o terceiro e fazer a mesma coisa. E você tem que entender, né? Porque é a mesma coisa que o cliente residencial. Você tem que entender o que ele espera, né? Às vezes é o cara da tecnologia. Não, às vezes é a mulher da tecnologia. Ela quer tecnologia em tudo. Ou às vezes não quer nada de tecnologia. Ela quer conforto puro. Pode ser o melhor colchão, o melhor sofá, o melhor revestimento. É isso que ela busca. Mas não vai ter nada de tecnologia em casa. E entendendo esse conceito do cliente, da área comum, da construtora, aí sim você consegue transmitir o que todo mundo estava pensando no projeto. Daí isso vende mais fácil, isso
transmite mais fácil. Eu acho que muito alinhado a isso que você falou, o construtor hoje, por mais que ele viabilize, que ele queira viabilizar toda a construção, ele é muito antenado também ao que o mercado pede, ao que o cliente que ele quer, que é o potencial cliente dele. Então, ele com certeza ele tem um briefing daquilo tudo que e um escopo de tudo aquilo que vai necessitar naquela área, naquele empreendimento. E claro, por mais que tenham espaços, projetos de corporativos e projetos de empreendimentos que sejam mais econômicos, tem os de alto padrão, todos eles têm assim uma área, os parâmetros, né? Recreação, áreas comuns, mais simples e tal. E o profissional que hoje consegue balizar isso e até entender, por exemplo, para a parte, especificando um pouquinho esse exemplo, existem playgrounds que são caríssimos. E existem playgrounds mais em conta. E hoje são empresas que dominam isso, né? Então, você saber aquele briefing e o valor que a gente vai poder investir naquele espaço, você sai na frente, a construtora entende que vai ficar bacana, mas também não vai gastar um monte. E o outro, então eu acho que as construtoras, elas estão, por mais que elas queiram, às vezes, economizar naquele empreendimento de alguma forma, ela sempre vai pensar assim, não, a gente tem que fazer aquele projeto inteligente, com ideias que façam a diferença sem custar um absurdo, né? Que é o que todo mundo hoje quer, mesmo quem é alto padrão, mesmo o alto padrão, ele vai falar, não, pode colocar a tecnologia, vamos fazer as persianas automatizadas na academia, como a gente vê hoje, né? Você tem sistemas que você desliga tudo só depois de meia hora que a pessoa não está de presencial lá, né? Então, claro que isso, elas também vão pensar na economia do próprio cliente, dos próprios moradores, né? Não é que é alto padrão que pode sair jogando dinheiro pra tudo que é lado. Muito pelo contrário, acho que eles têm muito essa noção real, isso tanto para o cliente final, quanto um construtor que seria um cliente, que depois vai ter para os clientes deles, eles conseguem, assim, direcionar e brifar muito bem isso. Eu acho que é por aí. Alinhar essas informações para o profissional que venha a fazer uma parceria com eles, que venha a trabalhar, já tenha isso muito bem desenhado, né? Muito bem, assim, assimilado. Porque se for analisar num empreendimento desse, quantas empresas vão estar junto, né? E o profissional, o arquiteto que faz esse trabalho todo, ele tem que estar ligado em tudo isso. Total, né? E tem que saber também que, por exemplo, as coisas mudam. Então, imagine, porque a área comum do edifício é uma coisa complexa, porque você tem que atingir não só a construtora, talvez menos a construtora, mas o cliente que vai comprar lá. E você tem que gerenciar isso com várias outras empresas, todas as frentes possíveis, e ainda tem que chegar naquele resultado final, porque as coisas vão mudando no meio do caminho, às vezes, né? Porque às vezes estoura o budget, daí você não pode, você vai ter que adaptar, você vai ter que colocar uma solução mais em conta, você vai ter que trocar o revestimento para um parecido e tal, e isso tudo faz parte do projeto e do andamento do projeto, né? E você tem que saber como lidar com isso, porque chega o cliente e fala, não, tem 50 mil para gastar aqui nesse item, esses 150 não vai dar pra gente gastar, 50 mil, é o que eu tenho. O que a gente pode fazer? E você não pode falar assim, então não vai ter. Não, você tem que adaptar, existe, você tem que resolver a situação, né? E por trabalhar com um cliente residencial, a gente escuta muito, né, também sobre o que é o final, como que é cada situação. E consegue equilibrar, né, o projeto com o que o cliente quer. O que eu quero explicar é que a gente tem, assim, muita experiência de como o que o cliente não gosta também, e fala para você, e fala, isso não funciona e tal. Então, é mais fácil também de poder orientar que isso daqui já não é uma coisa que vai... Às vezes o cliente quer, o construtor acha legal e fala, não vai funcionar. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser um eterno aprendiz, né? O profissional de arquitetura, porque a gente tem que estar sempre pesquisando e entendendo o que tá de novidade, o que funciona, o que não funciona. Não, e sempre ouvindo, né? Porque, você tava comentando que vai ter mais um talk sobre Milão. É super importante
entender o que tá vindo, porque são percepções das pessoas. A não ser que você vá lá e veja, mesmo assim você vai ter a tua percepção, mas ouvir o que às vezes alguns especialistas têm a dizer sobre o que tem lá é super importante, né? Porque você consegue tirar algumas ideias, alguns conceitos dali, ó, isso aqui vai ser bastante utilizado agora no segundo semestre, terceiro semestre, isso aqui que foi usado no passado, sei lá, 10 anos atrás, agora vai voltar, porque por causa disso, daquilo, e isso vai te dando bagagem até pra discutir com o cliente, né? Tipo, ó, você gosta disso, mas tem esse outro item aqui que eu vi, né? Fui em algumas palestras e o pessoal comentou que vai estar em alta, então dá pra gente aproveitar pra tentar colocar isso no projeto, se você se interessar, se combinar com o teu projeto, se trazer funcionalidade. Então, mostrar para o cliente que você tá por dentro das coisas é extremamente importante, né? Tá acompanhando as novidades, né? Porque é muito fácil parar no tempo e fazer só o que você sabe, só o que você quer fazer. É mais cômodo, né? É mais cômodo, mas acho que o que te tira da zona de conforto te faz crescer e aprender, e eu sou uma eterna realmente aprendiz. Às vezes, palestra sobre tal coisa, por mais que eu já tenha visto aquele tema, a gente revisita, porque sempre vai ter algo a agregar e não eliminando tudo que a gente já aprendeu, mas como o nosso mercado está sempre com muitas novidades, é fundamental para o profissional estar acompanhando, né? E isso daí a gente até tem que tirar um tempo, na verdade, da nossa dia a dia, da correria do escritório, para estar fazendo esse tipo de pesquisa, né? Faz parte do trabalho, Faz né? parte do nosso trabalho. Capacitação diária, basicamente. Sim, sim. Acompanhar páginas e marcar presença em palestras e coisas assim, faz parte. Eu tenho um cliente meu que ele já faz uns 20 anos que a gente projeta para eles, né? E eu até conversando com ele, falou, nossa, já faz tanto tempo, né, Fabiana? Ele falou assim, é verdade. Ele falou, nós éramos corajosos, né? Eu falei, sim, muito, porque realmente, a gente vai aprendendo e cada vez vai... Só que tem cuidado eu ouvi de algum professor, alguma coisa assim, que fala assim, olha, você pode errar, mas você tem que ter um cuidado no teu errar, na tua escala, porque é algo que você consegue dominar e você projetar, porque às vezes já tiveram projetos que eu não tinha feito ainda, e como fazer isso? Então, eu acho que o arquiteto tem essa especificação, as ferramentas para poder desenvolver aquele trabalho. E aí, claro, buscar todas as alternativas, porque eu vim dessa turma, dessa formação onde não era tão nichado. E claro, aí a gente vai tendo as nossas preferências, né? Eu gosto mais de arquitetura de interiores, hoje é o grande carro do escritório, mas a gente faz tanto a parte residencial como comercial. E as áreas comuns dos edifícios, porque quando a gente, lá no início, fez os projetos de apartamentos, já vinha junto essas áreas comuns. Então, acaba que a gente consegue, de alguma forma, ter passado por esses projetos e já revisitar e refazer e estar sempre acompanhando. Então, isso que eu acho que é o legal do arquiteto. O meu professor falou, o arquiteto ele pode permear por muitas áreas, é a profissão que mais te dá essa liberdade, né? E aí você vai gostando de fazer alguns projetos melhor, alguns você gosta mais, te dá aquela, nossa, vou fazer de novo, e vou melhorar, e vou fazer. E se puder, você fica ali sem terminar, até você achar que tá perfeito, né? Então, eu acho que esse lado meu de formação veio um pouco assim, né? De você fazer um pouco não é um pouco de tudo, mas você ter essas três frentes que hoje o meu escritório atua. Show! Perfeito. Fabi, muito obrigado, então, pelo tempo que você trouxe aqui pra gente bater um papo. E o nosso podcast é isso. Ai, pessoal, vejam tudo lá depois. Foi um prazer, Foi um prazerzaço conversar contigo. Pessoal, obrigado quem acompanhou a gente até o final, então. Não esqueçam de seguir não só a gente nas redes sociais, como a Move e a Fabi também. E a gente fica por aqui, então. Até a próxima. Tchau, tchau.